Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje vamos analisar um tema que, toca todo mundo. Como a nossa mentalidade, o jeito que a gente vê as coisas, pode acabar definindo a nossa realidade. Especificamente, a gente vai investigar essa tensão, entre ver o mundo pela lente da escassez ou pela lente da abundância. E o ponto de partida pode soar meio surpreendente. A ideia de que o deserto, justamente o deserto, pode ser um lugar-chave para aprender sobre a verdadeira abundância. Para essa análise, a gente está se baseando em alguns trechos do e-book Lições de Josué e Caleb, do Delmo Fonseca. A nossa missão aqui é meio que destrinchar as ideias centrais desse material, sabe? Sobre como a perspectiva que a gente adota, se é de medo ou se é de fé, não só dá uma cor, mas direciona mesmo a nossa jornada. Certo, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O autor já começa com um paradoxo interessante, Por que justamente o deserto? Um lugar que a gente associa tanto com falta, com secura, incerteza, porque ele seria apresentado como chave para entender a abundância. A tese central que o material traz é que a abundância de verdade não está ligada ao que a gente tem ou vê por aí, mas sim a nossa conexão com aquele que provê. Isso parece ir bem na contramão de muita coisa que a gente ouve sobre autossuficiência, ser totalmente independente. Com certeza. O texto argumenta exatamente isso. Que os hebreus, quando saíram do Egito, eles conquistaram a liberdade física, claro, mas a mental, essa ficou para trás. Eles continuaram carregando o que o autor chama de correntes mentais. E essa mentalidade de escassez, marcada por medo, uma certa tendência ao vitimismo e até uma nostalgia meio estranha daquela suposta segurança da escravidão. Isso continuou lá. É um ponto que faz a gente pensar, Quantos egitos internos será que nós mesmos carregamos? Às vezes trocando a liberdade de confiar em algo maior por uma ilusão de controle que, no fundo, só nos aprisiona de novo. E essa dinâmica fica muito, muito clara naquela história famosa dos 12 espias, Essa passagem que está lá no livro de Números, na Bíblia, é um relato, fundamental na tradição judaico-cristã sobre essa escolha, medo ou fé diante do desconhecido. Moisés envia 12 líderes para dar uma olhada em Canaã, a tal terra prometida. 10 deles voltam com um relatório, ambíguo. Por um lado, eles confirmam: a terra é incrível. Realmente mana leite e mel, como diz lá. Trouxeram até provas físicas, Aqueles cachos de uvas gigantescos que precisavam de 2 homens para carregar. Uma evidência bem concreta da promessa. Mas, e aqui, aqui a mentalidade de escassez entra com tudo. O foco deles muda na hora para os obstáculos. O povo que mora lá é poderoso. As cidades são fortificadas, enormes. E talvez o mais chocante seja a autodepreciação. Aos nossos próprios olhos, a gente parecia gafanhoto. E para eles também, com certeza. Quer dizer, eles não só se sentiram pequenos, mas projetaram isso nos outros. Poxa, uma imagem muito forte de como o medo distorce a gente por dentro. É fascinante mesmo analisar como o medo reconfigurou a percepção deles ali. A descrição não parou no que eles viram, nos fatos. Chegaram a usar uma hipérbole terrível. A terra devora os seus habitantes. Quer dizer, um único fator negativo, a presença de povos fortes, conseguiu apagar completamente toda a evidência da promessa, da fertilidade que eles mesmos viram e trouxeram. O deserto, nesse contexto que o autor explora, ele vai além da geografia, Vira um estado de espírito. Na prática, o que aconteceu foi que a maioria preferiu o desconforto já conhecido do deserto àquele desafio da abundância prometida que é exigir uma fé que naquele momento eles não estavam dispostos a ter. Preferiram o familiar, mesmo que ruim. Exato. E o texto argumenta que essa mentalidade, infelizmente, não ficou lá atrás. Não é uma relíquia. Ele identifica umas manifestações bem atuais. Por exemplo, essa cultura de comparação sem fim nas redes sociais,
A grama do vizinho sempre parece mais verde. Ah, sim, com certeza. Ou a nossa tendência, às vezes, de focar demais em notícia ruim, né? Cria um ciclo de pessimismo. A própria avalanche de informação que a gente recebe hoje pode acabar amplificando medos. Crise econômica, instabilidade, desastre. O material até cita um princípio bíblico, lá de 2 Coríntios, como um antídoto para isso. Não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. É um alerta claro contra essa armadilha da comparação. Que surgiu uma oportunidade ótima para ele expandir. O cenário era bom, mercado aquecido, clientes fiéis, mas a cabeça dele foi direto para os riscos. E se a inflação subir muito? E se a concorrência me engolir? E se der tudo errado? Parece que ele nem parou para pensar nos pontos fortes da situação. O resultado, segundo o relato do livro, foi que ele recusou a oportunidade. Acabou perdendo o mercado para a concorrência e viu as vendas caírem uns 30% no ano seguinte. É apresentado ali como um caso clássico dos 10 espias, sabe? O medo escreveu o roteiro e paralisou tudo. Exato. Mas nem tudo foi medo, né? felizmente não. Aí entram Josué e Caleb. Eles viram exatamente os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas. A diferença crucial, e o texto bate muito nessa tecla, estava na lente que eles usaram para olhar. Não é que eles negaram os desafios, não é isso, mas eles calibraram o foco. Em vez de ficarem intimidados pelo tamanho dos problemas, eles se ancoraram na grandeza do Deus que tinha guiado eles até ali e que tinha feito a promessa. Sim, e a fonte dessa coragem deles, segundo a análise do material, é um ponto-chave, né? E que diverge bastante daquele discurso motivacional mais comum que a gente ouve por aí. Não vinha de uma autoconfiança exagerada, tipo, eu sou o máximo, ou de um otimismo vazio. Vinha de uma confiança profunda naquele que os chamou e que, portanto, os capacitaria para a missão. Exatamente. O texto contrapõe diretamente essa ideia do você pode tudo sozinho, com afirmações bíblicas bem claras como sem mim nada podeis fazer, lá de João, e a promessa de suficiência divina em 2 Coríntios, a minha graça te basta. A força nessa visão não brota de dentro para fora apenas, mas é recebida de uma fonte externa, de Deus. É uma dependência, na verdade. E aqui a coisa fica, muito interessante. A reação do Caleb, no meio daquele tumulto todo de medo, de reclamação, foi incrivelmente ousada. Enquanto a maioria estava espalhando pânico, ele tentou acalmar o povo e declarou: vamos subir imediatamente, tomar posse da terra, porque a gente é perfeitamente capaz de conquistar. Isso não é negar os gigantes, né? É escolher a fé em ação, é declarar guerra contra a paralisia do medo. Como é que o autor interpreta essa atitude tão diferente? O autor interpreta essa atitude como a própria personificação da mentalidade de abundância, em contraste total com a de escassez. A mentalidade de escassez, ela fica buscando garantia, né? O cenário perfeito, o se, então... Tipo, se não tiver gigante, aí eu vou. Caleb, ele personifica um princípio diferente. A fé não espera a condição ideal. Ela cria a condição ao avançar apesar das dificuldades. Para ele e para o Josué, os gigantes não eram o fim da linha, entende? Eram o palco onde Deus ia mostrar o seu poder, assim como já tinha feito ao tirá-los do Egito. Faz sentido. O ponto central que o material ressalta é esse. A abundância não começa quando está tudo perfeitinho, mas com a decisão de agir, confiando que o suporte divino aparece durante o processo. É um convite a dar o primeiro passo em direção aos desafios, crendo que a ajuda vem no caminho. Isso leva a uma reflexão que o autor propõe, né? Os espias passaram 40 dias na Terra, mas onde é que estava o foco deles? Parece que foi quase todo nos problemas, nos gigantes. A pergunta que muda tudo, então, não seria qual o tamanho dos meus gigantes, mas sim qual o tamanho do Deus que caminha comigo. Essa mudança de perspectiva parece ser o cerne da questão. Exatamente, muda tudo. E para a gente conseguir sair desse deserto mental da escassez, o material é bem enfático. Não adianta só ter uma revelação, um momento ahá. É preciso construir hábitos diários, práticas que vão reprogramando a nossa visão. Josué e Caleb não eram super-humanos. Eles cultivaram disciplinas que os mantiveram firmes na promessa, enquanto a maioria em volta cedia ao medo coletivo. E quais seriam esses hábitos? Bom,
O primeiro hábito que ele destaca é a gratidão diária. Parece simples, né? Mas a lógica por trás é poderosa. A escassez se alimenta daqueles pensamentos não tenho, não consigo. A gratidão age como um antídoto direto, forçando a gente a reconhecer o que já tem e o que Deus já fez. O exercício prático sugerido é o tal diário da provisão. Como funciona isso? A proposta é bem concreta. Anotar todo dia 3 gratidões específicas. Coisas pequenas mesmo, sabe? Incluir também uma provisão inesperada da semana anterior. Sei lá, um favor que recebeu, um recurso que surgiu do nada. E, um passo que achei interessante, reescrever frases de escassez. Por exemplo, em vez de pensar, tô sem dinheiro, substituir por uma declaração de fé, tipo, Deus proverá o necessário para hoje, se ancorando em promessas como Filipenses 4,19, que diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. A analogia que ele usa é a do maná no deserto. Era diário, tinha que coletar todo dia. A gratidão seria esse maná diário contra o veneno da reclamação. Muito bom isso. O segundo hábito essencial é cultivar uma comunidade saudável. A gente volta para Josué e Caleb. Eles não estavam sozinhos, né? Se apoiaram um no outro, fizeram uma frente unida contra aquela maré de medo. A mentalidade de abundância, argumenta o texto, ela floresce no encorajamento mútuo, não no isolamento, onde o medo só se multiplica. As sugestões práticas são: Quais? buscar ativamente por um Caleb ou Josué na sua vida, sabe? Alguém que consistentemente te lembre das promessas, que reforce essa perspectiva da fé, principalmente nos momentos difíceis. Ao mesmo tempo, limitar conscientemente a exposição aos 10 espias, aquelas pessoas que são cronicamente focadas em problemas que só drenam a esperança. E, algo fundamental, praticar a vulnerabilidade num círculo de confiança. O medo e a vergonha perdem muita força quando a gente traz para a luz, como sugere lá em Efésios. Uma comunidade de apoio pode ser essa luz. O material traz outro exemplo vivo disso, né? Uma tal de Carla, que quando foi diagnosticada com câncer, criou um grupo no WhatsApp chamado Calebs da Fé. Eram amigos e familiares que a sustentavam com orações, versículos, palavras de ânimo. Ela conta que nas noites de maior angústia sempre tinha uma mensagem de esperança lá, um lembrete tipo, Deus ainda não terminou. Isso mostra o poder concreto da comunidade na prática, né? Não é só teoria. Sem dúvida nenhuma. E o terceiro hábito proposto é manter uma visão de longo prazo, que o autor chama de um mapa da Terra Prometida. A razão pela qual os hebreus ficaram vagando 40 anos, segundo essa análise, foi em grande parte porque eles perderam o destino de vista. Focaram só nas dificuldades imediatas do deserto. É preciso ter clareza do objetivo final mais importante, um objetivo alinhado às promessas divinas, não só às nossas ambições pessoais. E como construir isso? Boa pergunta. O texto sugere algumas formas. Primeiro, definir metas que estejam ancoradas em promessas bíblicas específicas. Por exemplo, em vez de só quero ficar rico, transformar em algo como buscarei a liberdade financeira em 5 anos, administrando com sabedoria os recursos que Deus me confia, pois Ele supre minhas necessidades. Ah, interessante, conectar a meta à promessa. Exato. Outra ferramenta é a visualização concreta. Ter um quadro com imagens, versículos, frases que representem essa visão de futuro enraizada na fé. E, crucial, fazer uma revisão periódica, talvez mensal. Minhas ações desta semana me aproximaram ou me afastaram dessa visão? O modelo bíblico citado é Abraão, que mesmo vivendo como nômade, tinha os olhos fixos na cidade celestial prometida lá em Hebreus. A visão dele transcendia o aqui e agora. Entendi, uma visão que te puxa para frente. Isso. Então, para sintetizar aqui nossa exploração, a história de Josué e Caleb, nessa leitura do Delmo Fonseca, é bem mais que um episódio bíblico antigo. É apresentada como um guia prático para a gente trocar essa perspectiva limitante da escassez pela perspectiva expansiva da abundância. Os pilares dessa mudança seriam fé ativa, a coragem de agir mesmo diante dos gigantes, integridade, alinhar as decisões aos princípios, não só à conveniência, e confiança no invisível, depender daquele que provê,
o Deus que a Bíblia chama de Jeová Jiré, o Deus da provisão. A diferença fundamental entre os 10 medrosos e os 2 corajosos não estava na terra que eles viram, mas na lente que eles escolheram usar para olhar. E uma frase do material que fica ecoando é: Deus não te trouxe ao deserto para te deixar morrer nele. O deserto na nossa vida, seja financeiro, relacional, emocional, é apresentado como uma etapa, sabe? Uma travessia, não como o destino final. A promessa central que permeia toda essa visão é a da presença divina. Não temas, porque eu sou contigo, lá de Isaías. Sob essa ótica, cada desafio vira um convite para a gente experimentar essa provisão e essa companhia divina de forma bem pessoal. Exato. E essa linha de raciocínio leva a gente a uma conclusão poderosa. A mentalidade de escassez, ela encontra o seu limite onde a fé ativa começa. Não é sobre se sentir pronto ou super confiante, mas sobre decidir agir baseado na promessa que se tem. O texto finaliza com uma pergunta bem direta, quase um desafio pessoal para quem está lendo ou ouvindo. Qual gigante você vai enfrentar esta semana? Pode ser algo concreto, tipo uma dívida, ou algo mais interno, como o medo de tentar de novo, a insegurança sobre um talento. E a sugestão prática final do material é bem direta também, né? Primeiro, nomeie o gigante. Dê nome ao medo. Tire ele daquela abstração que paralisa. Segundo, defina um passo concreto, por menor que seja, para confrontar esse gigante ainda esta semana. Pode ser orar especificamente sobre isso, buscar um conselho, fazer aquela ligação difícil, cortar um gasto. Terceiro, avance. Mesmo com medo, mesmo com frio na barriga, dê o passo. E o texto encoraja a lembrar daquela promessa lá de Deuteronômio. O Senhor mesmo irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo. É um chamado à ação, né? Totalmente. Então, para a gente amarrar tudo isso, fica uma reflexão final aqui. Se os gigantes externos parecem imensos, será que o campo de batalha mais decisivo não é aqui, dentro? Contra aquele Egito mental, sabe? Aquela programação de escassez que talvez a gente ainda carregue sem perceber? Inspirado pela coragem de Caleb, qual seria o primeiro passo, talvez pequeno, mas concreto, que poderia ser dado hoje mesmo para começar a reivindicar a própria terra prometida de uma vida mais ancorada na fé e na abundância que vem dessa confiança? Fica aí para pensar. Uma ótima pergunta para finalizar. Esperamos que esta análise detalhada, baseada nos trechos de lições de Josué e Caleb do Delmo Fonseca, tenha sido esclarecedora e, quem sabe, provocado alguma reflexão útil aí para a jornada de quem nos ouve. Agradecemos muito a companhia nesta exploração. Até a próxima! Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.